Boa noite, seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Zimbo. Angola conta neste momento com reservas internacionais líquidas suficientes para cobrir 11 meses de importação. A garantia é do governador do Banco Nacional de Angola, numa altura em que o país registra mínimos históricos ao nível da captação de divisas por via das exportações. Os dados da balança de pagamentos na primeira metade de 2020 não deixam dúvidas. Há muito que o país não apresentava números tão ao nível da captação de divisas por via das exportações. As autoridades falam no pior registro dos últimos 15 anos. Acabamos por experimentar os efeitos mais nefastos da crise económica financeira que temos estado a assistir, por efeito da Covid-19, e nesse trimestre as nossas receitas de exportação recuaram para níveis de 2004. Portanto, desde 2004 que o país não tinha um nível tão baixo de receitas de exportação. E ainda assim continuamos com a capacidade de preservar reservas e de adquirir aqueles bens essenciais que o país não tem ainda a capacidade de produzir. O governador do Banco Nacional de Angola falava à margem de mais uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. José de Lima Massano fez o ponto de situação sobre as reservas internacionais líquidas e aqui as projeções são mais animadoras. Tivemos uma recuperação do preço do petróleo, portanto cerca de 58%. Estamos outra vez e a nível de receita efetiva em relação ao trimestre anterior, portanto um crescimento na ordem dos 40%, o que nos permite manter o nosso nível de reservas também num patamar ainda confortável. Portanto, nós estamos neste momento com reservas internacionais líquidas que cobrem cerca de 11 meses de importações. Nós ontem íamos com reservas internacionais líquidas na ordem tanto dos 8,4 mil milhões de dólares. Nesta ponta final do ano, o homem forte do BNA afasta qualquer cenário de descontrolo da taxa de câmbio. Massano desvaloriza a influência do mercado informal e diz que o Kwanza começa a recuperar terreno. Neste mês de novembro tem sido um mês bem interessante porque, regra geral, os últimos meses de cada ano são sempre muito pressionantes a nível da taxa de câmbio. E não é o que nós estamos a assistir. Portanto, neste momento, o mês de novembro todo, estamos com um cenário de apreciação do Kwanza. O desempenho da balança de pagamentos e a posição de investimento internacional do país no segundo trimestre do ano em curso foi um dos documentos analisados na 11ª sessão ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros. O relatório apresentado pelo Banco Nacional de Angola faz também referência à origem e o destino das divisas durante o terceiro trimestre do ano de 2020. O Conselho Nacional de Carregadores será extinto. O anúncio foi feito pelo Ministro dos Transportes no dia em que se ficou a saber que o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios já leva mais de 60% de execução em todo o país. A Comissão Económica do Conselho de Ministros voltou a fazer o balanço das atividades do Executivo. Desta vez, a equipe económica do governo olhou para os últimos 9 meses, ou seja, de janeiro a setembro do ano em curso. O órgão colegial chegou à conclusão que, neste período, o desempenho da economia nacional ficou aquém das expectativas. A nossa economia ainda encontra-se em terreno negativo em termos de crescimento económico. Já tínhamos feito o balanço durante o primeiro semestre, onde o segundo trimestre foi profundamente afetado pela pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, e, segundo as contas nacionais, houve uma contração de 8,8% do PIB, portanto, uma redução profunda na atividade económica. Infelizmente, passado o terceiro trimestre, a economia ainda se encontra em terreno negativo. Os dados que nós temos de estimativas do Ministério da Economia e Planeamento apontam para uma contração no terceiro trimestre de 3,5%.
A Comissão Econômica do Conselho de Ministros fez também o ponto de situação do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. O documento que reporta as ações desenvolvidas até ao final do terceiro trimestre do ano em curso aponta para um nível de execução dos projetos próximo dos 70%. A faltar 3 meses do ano, estávamos à espera de uma taxa de execução maior, mas, mesmo assim, podemos dizer que, em termos de execução, estamos com um comportamento moderado, não tão gravoso como podia ser, com o facto de que, de facto, as despesas têm sido bastante contidas, mas, ainda assim, podemos destacar que estamos acima dos 50%. Podemos sublinhar, por exemplo, dentre os vários programas, que dos 1.749 projetos do PIM, acho que é este o valor, à volta de 1.749, estamos com 1.039 projetos em execução. O setor dos transportes foi também objeto de análise nesta reunião da equipa econômica do governo. Aqui, o destaque vai para a extinção do Conselho Nacional de Carregadores. O organismo será substituído pela ARCLA, Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola. O ministro da tutela garante que a extinção do CNC não é consequência dos escândalos financeiros que abalaram a instituição. A extinção do CNC, que ocorre agora com a aprovação da ARCLA, não tem necessariamente a ver com os processos que ocorreram no CNC. Achamos é que o quadro estatutário do CNC não conseguia responder àquilo que são os efetivos desafios do ponto de vista do carregamento e da logística. É óbvio que, com isso, conseguimos também assegurar que temos um ente novo, que pode, e por essa razão mesmo, ter uma dinâmica diferente, uma história diferente, uma história muito mais próxima daquilo que são os objetivos do Executivo e daquilo que são as expectativas também, quer dos operadores, quer da população. A Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou também o regulamento da Lei das Zonas Francas. O diploma estabelece os procedimentos e formalidades para a constituição, organização e funcionamento desta entidade, enquanto mecanismo de desenvolvimento econômico e social e instrumento de apoio ao investimento.